Quando entendemos nossas experiências, percebemos que tem um motivo. Não são para temer, mas informações. Abrir-se para elas, ficar curioso em vez de rotulá-las como assustadoras, perigosas ou prejudiciais. É mais como, ok, isso aconteceu. Está acontecendo com muitos de nós. E há uma imensa cura que pode vir de entendê-las e simplesmente ficar curiosa sobre elas. Oi, pessoal! Bem-vindos ao show Pergunte a Julie Ryan. Estou muito feliz que vocês possam se juntar a nós esta semana com a doutora Lenora Matthew. Vocês vão adorar ela, pois fez muitas pesquisas sobre como a espiritualidade pode ajudar na cura. Tenho muitas perguntas para ela. Doutora Lenora, obrigada por se juntar a nós esta semana. Bem-vinda ao show. Obrigada por me receber, Julie. Estou encantada de estar aqui. Antes de gravarmos, conversamos sobre sermos garotas da Big Ten. Ela foi para Illinois e eu para Ohio State University. Falamos de futebol e de coisas importantes para garotas do meio oeste que não vivem mais lá. Mas é meio que inato, não é? Sim. Bom, seu doutorado em serviço social lhe deu habilidades e capacidades para pesquisar como ciência e espiritualidade curam luto e trauma. Estou intrigada. Quero ouvir. O que descobriu? Nos dê alguns destaques. Como começou nisso? Como você escolheu isso? É um tema tão específico que eu imagino que você não acordou um dia e disse, vou fazer uma pesquisa sobre espiritualidade e luto. Então, quero ouvir a história por trás disso. Quero saber sobre o que você está descobrindo na sua pesquisa. Bem, muito obrigada por compartilhar isso. Não foi algo que eu simplesmente acordei um dia e disse. E então, ou talvez, de certa forma, foi exatamente assim que aconteceu no fundo. Mas meu doutorado é em serviço social. Minha especialização técnica é em avaliação de programas, inclusive em âmbito internacional. Trabalhei no mundo das políticas, incluindo passagens pelas Nações Unidas e organizações internacionais sem fins lucrativos. Meu foco era avaliar políticas e programas para entender seu impacto no bem-estar humano, utilizando abordagens qualitativas, como entrevistas, e quantitativas, como estatísticas. Mas minha vida era basicamente: mostre-me os dados. Se quer que eu acredite, preciso ver os fatos. Meu caminho, rumo à pesquisa sobre espiritualidade, práticas intuitivas e despertares intuitivos, se abriu com minha própria experiência. Isso é comum para quem pesquisa nessa área. Em 2020, perdi meu marido. Ele faleceu inesperadamente. Na noite em que ele faleceu, foi a primeira vez que ele veio até mim, em uma comunicação mediúnica. Percebi, meses após aceitar o que aconteceu, que ele continuava retornando. Às vezes, várias vezes ao dia, interagíamos. Percebi que comecei a ter premonições e sonhos precognitivos sobre vários meses, cerca de 6 meses antes de sua morte. Estou começando a lembrar das coisas também. No começo, era como não, foi algumas semanas. Então percebi que não foram 3 meses, mas sim cerca de 6 meses desde o início. Eu não os entendia na época, e sendo orientada por dados, não tinha uma bússola para compreender. Até que meu marido faleceu repentinamente, quando estávamos na casa dos 30. Vivíamos uma vida linda no exterior, como expatriados. Tudo no papel era perfeito. Éramos um casal feliz e amoroso, juntos há mais de uma década, loucamente apaixonados um pelo outro, especialmente eu por ele. E de muitas maneiras ainda estou. E então isso aconteceu, e meu mundo virou de cabeça para baixo de várias maneiras. Primeiro, perdi o amor da minha vida, quando a vida estava realmente ficando muito boa. Ao entrarmos nos 30, as preocupações anteriores, como a dívida do empréstimo estudantil e a estabilidade, estavam sendo resolvidas. De repente, ele se foi. Minha vida virou de cabeça para baixo sem o amor da minha vida. Agora, estou tendo experiências novas e desconhecidas. Eu simplesmente sabia, algo, no meu instinto que sabia não apenas que essas experiências eram reais, eu sabia que eram reais, mas também sabia que de alguma forma, de algum jeito, meu histórico como pesquisadora voltaria. Isso levou algum tempo.
O luto bem foi, e de muitas maneiras ainda é. Já se passaram 3 anos e meio, mas o luto ainda é algo que eu navego. Mas aquele primeiro ano e meio, foi apenas caos absoluto. E ao mesmo tempo, meu histórico como pesquisadora me deu realmente ferramentas para entender tanto meu luto e perda quanto o que estava acontecendo. Eu sabia meio que como. No lado substantivo, eu sabia o que fazer para manter meu corpo e sistema nervoso pelo menos estáveis, se não saudáveis em alguns dias. Mas também tendo o lado pesquisador e o lado muito focado em dados, e entendendo como olhar objetivamente para uma situação, o que está acontecendo. Eu conseguia entender e meio que categorizar e catalogar minhas experiências. Então, eu mantinha. E ainda tenho. Eu olho para trás e é como se parte disso fosse um mecanismo de enfrentamento através do luto. E parte disso era... Eu sabia que isso sairia algum dia como parte do que quer que fosse meu caminho adiante, mas eu documentava todas as minhas experiências. Eu fazia matrizes dos sinais dos sonhos das suas visitas. Eu catalogava informações objetivas do que acontecia. Eu catalogava subjetivamente o que eu sentia. Eu anotava quem estava comigo na hora, o horário do dia, contrafactuais do que mais poderia estar acontecendo para causar isso. E isso me ajudava a entender e confiar no que estava acontecendo. E acreditar, pois era tão inesperado para mim. Quando era pequena, não via espíritos, pelo menos não que eu me lembre. Essa falta de experiências me fez confiar que o que eu vivenciava era real, meu marido, e que podia contatá-lo. Foi assim que tudo começou. Isso é muito para uma pensadora linear, como você. Meu Deus. Uau. Sim. Falando sobre o primeiro livro de Shirley MacLaine, Out on a Limb, era sobre suas experiências espirituais. Estou pensando, céus, garota, você está em um galho bem frágil com isso. Quais foram algumas das premonições que você teve antes do falecimento do seu marido, até 6 meses antes? O que passou pela sua mente quando essas premonições surgiram e como você lidou com elas? Então a primeira aconteceu 6 meses antes. Eu tinha recentemente pedido demissão do meu trabalho na ONU. Eu era especialista em avaliação de pesquisa nas Nações Unidas. E era um trabalho pelo qual eu tinha trabalhado durante todo o meu doutorado. Eu tinha trabalhado intermitentemente com a ONU como consultora por muitos anos, e eu tinha essa posição em tempo integral, e eu simplesmente sabia, no fundo, que não era bem isso. Então, fiquei lá por um tempo e pedi demissão. Bruno, meu marido, e eu decidimos tirar um sabático por alguns meses e apenas descomprimir novamente. Nós só queríamos ficar juntos e aproveitar a vida. Então, fomos para o sul da Ásia para. Eu ia praticar e fazer yoga e meditação, praticar yoga e meditação, e meio que voltar para. Aos 35 é tipo, ok, para onde minha vida está indo? Estamos meio que nesse ponto de, a carreira vai para um lado, quem sou eu? Essas dúvidas comuns nessa fase da vida. E, Bruno, claro, nós éramos inseparáveis, então fomos juntos. Estávamos em uma aula de meditação. Uma noite, e nunca vou esquecer. Estávamos deitados quase num ângulo de 90 graus, com as pernas contra a parede para ficarmos estáveis. As luzes estavam baixas. Eu não sabia muito sobre meditação, mas algo me levava ao yoga e à meditação antes que ele desmaiasse do nada, de fato. E agora compreendo. Parece que minha alma estava se preparando. Isso fez parte da cura profunda que fiz após sua partida. Estávamos juntos na aula de meditação, lado a lado, em silêncio, sem ninguém por perto. A professora nos guia e então se cala. Estamos deitadas lá, e ouço claramente. No meu ouvido direito, uma voz masculina suave, neutra, sem sotaque. Ela diz com firmeza, não é sua culpa. E eu me sentei e olhei, e não era. Meu marido tinha sotaque. Ele é da Argentina. Não era ele. Não era mais ninguém na sala. Eu me sentei, e meio que confusa. Minhas pernas estão contra a parede. Estou numa posição estranha. Sentei-me e pensei que havia um homem ao lado. E olhei ao redor, tudo silencioso e imóvel na sala. Ninguém perto de mim. Deitei-me de novo. Fiquei pensando, o que foi isso? Na hora, acabara de largar um emprego de alto perfil que, teoricamente, significava que não iria a lugar algum pelo resto da vida. Essa era a carreira dos sonhos. Como poderia deixar aquele emprego? Pensei que era isso. Não consigo lidar com isso na ONU, tudo bem?
ou não consigo lidar com minha carreira, e não faço ideia do que estou sendo levada a fazer, mas é outra coisa. E não é minha culpa que isso aconteceu. 6 meses depois, então meu marido morreu por suicídio e foi totalmente inesperado. Não havia sinais de alerta na época, nenhum de que ele estava sofrendo quando faleceu. Foi completamente inesperado. E qualquer sobrevivente de perda por suicídio, imediatamente, revê, analisa toda a sua vida e relacionamento com aquela pessoa. E você não pode deixar de se perguntar, foi minha culpa? E como esposa dele, eu me perguntei, o que eu não vi? O que eu, o que fiz? Foi algo que aconteceu? Não, tivemos um casamento incrível. O que foi, afinal? Depois, as coisas começaram a se desdobrar, e eu comecei a entender. Coisas que estavam escondidas sobre a saúde mental dele, que ele nunca me contou. Coisas sobre traumas complexos que ele nunca me contou e que eu descobri depois. Mas eu ouvi aquela voz de novo. Foi em abril. Então meu marido faleceu em março, então em abril eu ouvi, algumas semanas depois. E o Bruno vinha até mim, em sonhos. Ele vinha até mim em meditação, que eu então comecei a praticar diariamente como parte do meu processo de luto e cura. Eu acho que, de alguma forma, intuitivamente, eu sabia o que eu precisaria mais tarde. E estava lá, uma noite, soluçando, chorando e sentindo falta dele. Já se passava talvez, não sei ao certo, alguns dias, uma semana ou até um dia, eu não lembro. O tempo perde sua espécie de estrutura no luto. Mas já fazia pelo menos alguns dias, ou algum tempo que eu não o sentia como no começo. E eu estava chorando e dizendo pra ele, por favor, deixe-me sentir você de novo. Venha até mim. Deixe-me sentir. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Mas não o sentia. Não conseguia senti-lo. Ele não vinha até mim na meditação. Mais tarde, ele voltou e agora temos um relacionamento muito diferente, muitos anos depois. Neste momento, estou apenas chorando. De repente, ouvi aquela voz novamente. Aquela voz masculina neutra. Fora do meu ouvido direito, ela disse, você me tem. Minha resposta naquele momento foi, eu não quero você, seja lá quem for. Eu quero meu marido. Mas agora, alguns anos depois, eu não sei. Eu não sei quem é. Eu não sei se é um guia. Eu não sei se é. Quem sabe? Talvez seja meu subconsciente. Eu não sei. Na manhã seguinte, acordei e escrevi sobre isso no meu diário. Às vezes, releio quando volto. Lembro de ter dito, eu não sei quem você é. Eu não sei o que é isso, não entendo. Nada disso, do que está acontecendo. Mas seja lá o que for que me tem. Tudo bem, estou aberta a você. E assim foram os primeiros tipos de premonições. Houve outras coisas. Houve sonhos preditivos que aconteceram. Eu tive um preditivo. Na verdade, nem foi um sonho. Foi quase como uma experiência clarividente. Lembro de estar dobrando roupa. Foi semanas antes dele falecer. E, de repente, agora vejo como experiência clarividente. Na época não entendia. Entrei em estado meditativo. E, de repente, estava lá. Na verdade, era onde nos casamos. Era nosso altar, mas parecia um grande jardim verde. E então a meditação, ou a experiência, focou e eu estava de pé sobre meu marido em um caixão. E eu vi o funeral dele e eu tinha. E ele não mostrava novamente nenhum sinal de que estava sofrendo de alguma forma. Então associei isso a devo estar realmente estressada com alguma coisa, então só preciso relaxar. E bloqueei isso. Na minha pesquisa, agora. Então eu conduzo pesquisas agora. Tenho estudos em andamento e conversei com outras pessoas, sobreviventes de perda por suicídio, traumática e outros tipos de perda. Ter premonições sobre a morte de um ente querido é comum. O problema é que não sabemos como entender isso, por falta de referencial. Pelo menos na sociedade ocidental, não temos uma conceituação. E em áreas como saúde mental ou assistência social, onde trabalho, não vemos isso como normal ou saudável. E, olhando para trás, isso faz parte do trabalho de defesa que faço agora como assistente social, com doutorado em serviço social. Essas coisas não devem ser assustadoras. Ouvir aquela voz foi reconfortante, sim. Mas coisas como, entre aspas, ouvir vozes, são vistas de forma tão negativa no mundo da assistência social e da saúde mental. Isso foi abuso, certo? Eles acham que você é louca, certo? Com certeza. Isso foi uma das experiências mais curativas que guardei comigo. Na época não compreendia, mas anos depois tudo fez sentido. As premonições, como ver o funeral do meu marido antes de acontecer, não me assustam.
É algo genuinamente bonito, pois percebo que minha intuição e alma estavam ao meu lado. Elas faziam parte de mim. Talvez tentassem me sacudir. Ouça-me. Há algo aqui, mas as coisas seguem seu curso, com muitos fatores em jogo. Se algo ajudou na minha cura, e é algo comum em minhas pesquisas também, quando começamos a entender nossas experiências, percebemos que há uma razão para elas. Não devemos temê-las, mas sim encará-las como informações que vão além do que nossa mente cognitiva e nossos construtos sociais imaginam. Devemos nos abrir para essas experiências e insights, ficando curiosos em vez de rotulá-los como assustadores, perigosos ou prejudiciais. É mais uma questão de aceitar o que aconteceu, pois muitos de nós passam por isso, e há uma imensa cura que pode vir de entendê-las e simplesmente ficar curiosa sobre elas. Uau, é muita informação para absorver. Primeiramente, entendo que a voz que você ouviu era de um guia espiritual. Um dos seus guias espirituais estava se comunicando com você. Além disso, tenho percebido, Leonora, que todos nós somos um reflexo do divino. Quando você ouve essa voz, é o Espírito, o Grande Espírito, Deus, o Universo, seus anjos, enfim, todo o conjunto, a fonte, como preferir chamar. Falando através de Bruno. Falando através do guia espiritual. Eu entendi que o nome do seu guia espiritual é Harvey. Aliás, acabou de chegar que o nome dele é Harvey. E você sabe, espíritos não têm gênero, mas associamos um gênero a um nome. Então eu entendi que é o Harvey falando com você, o que acho fofo sobre o Harvey, o coelho, sabe, os filmes do Jimmy Stewart e coisas assim. Enfim, isso é o número 1. Número 2, você compartilhou com seu marido. Esses sonhos que você teve, essas premonições, você falou sobre eles? E, se sim, o que ele disse sobre eles? Sim, exato. Pergunta linda. Muito obrigada. Refleti muito sobre isso. Ele e eu, de novo, em minha mente, estávamos assim. A vida fluía. Estávamos ótimos. Eu estava nisso de novo, saí da ONU, mas então voltamos. A vida após o sabático. E eu tinha essa nova energia de, tipo, não sei para onde estou sendo guiada, mas sei que vou começar minha própria prática privada. E é ótimo, e a vida é boa. E então comecei a ter essas experiências, e novamente. Não sabia como reconciliá-las, então simplesmente as tirei da minha mente. Eu contei para ele. Não contei sobre o funeral. Não contei sobre a voz. Eu relatei a ele sobre mais uma premonição que tive, e várias outras também. Falei sobre todas para ele. Estávamos dentro do carro. Ele era quem dirigia, enquanto eu estava no banco do passageiro. Lembro-me claramente dele olhando para frente. E então eu disse: quero compartilhar algo que está acontecendo. Eu não entendo isso. E ele me disse. E eu contei para ele, e ele disse: Lenny, não, tipo, nem vá por aí. Não mexa com essas coisas. Ele me chamava de Lenny. E eu disse: não estou mexendo com nada. Eu não entendo o que está acontecendo. Você acha que eu preciso consultar um médico novamente? Tipo, por qual motivo? Minha formação é em saúde mental. Pesquisa, dados e evidências. Eu pensaria que um jaleco branco é o que eu preciso. Ele ficou em silêncio. Agora percebo que era assim que ele lidava com as coisas. Ele se desligava, se dissociava, e a conversa acabava para ele. E nós, simplesmente, todos meio que sabiam disso sobre ele. Foi o que ele fez. Ele tinha escrito e depois se foi, deixando para trás cartas. Nenhuma de nós praticava uma religião, incluindo eu. Minha alma estava se abrindo para a curiosidade espiritual através de práticas como yoga e meditação. Comecei a me interessar por conceitos como chakras, sem compreender sua origem. Era um período de muitas descobertas e questionamentos. Isso foi cerca de 9, 8 meses antes de ele falecer. Eu só comecei a ficar realmente curiosa sobre essas coisas. Mas ele escreveu em uma carta: não sei o que acontece com minha alma depois, mas espero que seja gentil e amável. Acho que quando falei isso desencadeou algo nele que ele não sabia como responder, porque essas eram as perguntas que ele estava tendo. E ele começou a escrever suas cartas em segredo, 3 meses antes de falecer. E então, ele as manteve em segredo, o que novamente é bastante comum, com o suicídio, o que eu não sabia antes. E então não acontece que quando alguém tira a própria vida, não vem do nada. São anos de acumulação e anos de dor e sofrimento acumulados que não. E sofrimento de diferentes maneiras, mas dor e trauma e perda que não são tratados. E eu entendo. Esse era meu marido. Ele guardava tudo para si. E, ironicamente, este é o mês de conscientização sobre a saúde mental dos homens, novembro. E isso é tão comum entre os homens, especialmente os jovens adultos.
Todos os homens. É tão difícil para os homens terem um lugar para falar e simplesmente dizer: não estou me sentindo bem. Quanto mais o que está por trás, deixando isso acontecer ou fazendo isso acontecer. Então, quando eu disse isso ao meu marido, acho que foi só para ele. Ele nem sabia como conceituar, pois estava imerso em sua própria dor e se esforçando para contê-la. Oh, meu Deus! Bem, você acredita que todos podem se comunicar com os mortos? Ou é algo que se aprende? Ouvimos histórias sobre pessoas mortas dançando no meu quarto aos 3 anos. Eu as via, acordava à noite e contava aos meus pais. Eles só diziam: "Ah, você só." Ela tem uma imaginação grande e vívida. Aprendi a me comunicar com espíritos. Não sou uma criança prodígio como muitos médiums. Parece que você também não é. Acha que todos podem aprender a se comunicar com os falecidos? Eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito. Minha visão sobre aprender, trabalhar com espíritos, novamente, de forma espontânea, aconteceu com meu marido. Dentro de 1 mês após sua morte, outros espíritos começaram a se comunicar comigo. E então, tudo foi revelado cerca de 9 meses após ele partir. Quando eu conversei com uma médium em quem confio muito. Eu tinha visto algumas médiums durante o início do luto, e isso foi uma experiência completa, sendo deixada. Eu nunca tinha visto uma médium antes. Eu nem sabia o que era uma médium. Mas voltei a uma médium em quem confiava, e ela foi tão evidencial, e essa médium me disse: "Lenore, você sabe, você tem isso." Eu fiquei tipo: "Ah, não, 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 obrigada. Não, obrigada. Não, 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 não." E ela disse: "Você tem, mas... e você pode escolher. Todas nós escolhemos. Se desenvolvemos isso, o que fazemos com isso?" Então pedi ao Bruno e disse: "Guie-me. Mostre-me como seguir. Qual caminho seguir?" Ele me guiou a cada professor que tive. Assim, estudei formalmente e desenvolvi, como médium, em 1 ano após ele partir. E minha percepção é: então, deixe-me dar um passo atrás. Como vejo a mediunidade e a comunicação com espíritos é como aprender outro idioma. É aprender outro idioma. Todos nascem com capacidade inata de aprender outro idioma. Todos nós temos nossos diferentes sotaques, maneiras de falar e nos comunicar em um idioma. Alguns têm mais interesse em aprender do que outros. Todos possuímos a possibilidade e capacidade de aprender observando outras pessoas. Atualmente, trabalho com indivíduos que experimentaram um despertar psíquico repentino, muitas vezes após uma perda ou eventos traumáticos que podem ter causado ou desencadeado essa experiência. Eu também trabalho com pessoas que buscam se comunicar com seus entes queridos e desenvolver habilidades. No meu processo de cura e ao ajudar outros, podemos ter despertares espontâneos, como aconteceu com Bruno e comigo. Além disso, experiências quase induzidas podem surgir de práticas como cura somática, energética, reiki, yoga e meditação, atuando como catalisadores ao acalmar o corpo e o sistema nervoso, permitindo movimentos inéditos que não eram possíveis anteriormente. Isso pode abrir novas possibilidades de conexão e crescimento pessoal. Estamos entrando em nosso corpo de maneiras que no dia a dia, especialmente lidando com o luto ou algo traumático, não estamos necessariamente presentes. Mas estamos nesse espaço onde de repente nos movemos pelo corpo, e isso naturalmente se abre, movendo-se para o espírito e a alma, seja espontânea ou induzida por algo no corpo espiritual. E físico, somático, fisiológico, eu acredito. Absolutamente. Já vi acontecer, que pode acontecer. Há maneiras de desenvolver isso adiante. Tenho um programa com 15 maneiras diferentes de se comunicar com seu ente querido do outro lado. Práticas guiadas, como meditação, exercícios de respiração, usando ferramentas como cartas oraculares. Todas essas diferentes maneiras nos colocam nesse espaço onde podemos, seja através do corpo, de ferramentas, de um estado meditativo, conectar com o mundo espiritual e convidar quem se aproximar. Eu também ensino isso. Eu ensino. Sou uma empresária que aprendeu a fazer wu-wu e um buffet de habilidades psíquicas. Então, é minha experiência, Lenore, que ao nos conectarmos com o espírito, podemos realizar tudo. Não há motivo para separar isso.
Todos se comunicam com o espírito, mesmo sem perceber. Um pensamento surgirá e algo acontecerá. Elas dirão, isso é minha avó falecida. E então pensaremos, estamos loucas. Isso foi. Foi apenas um pico de energia ou algo assim. Foi algo relacionado à rede elétrica ou algo assim. Bem, não é. Esse primeiro pensamento que vem à sua cabeça é realmente a verdade. Nesse sentido, também foi minha experiência no meu treinamento que todo mundo faz isso desde o início. Quero dizer, estamos conversando por 1 hora e depois vamos para um estágio prático, logo no começo da minha aula. Bum, eles estão lá, estão fazendo isso e todos estão recebendo as mesmas informações e todos estamos validando isso. E eu acho que a chave é realmente apenas fazer, praticar, praticar com. Quanto mais validação você recebe, mais você confia nisso. Quanto mais você confia nisso, é como uma segunda natureza. E eu sei que você já passou pela mesma coisa. E talvez as pessoas com quem você trabalhou também. Deixe-me mudar de assunto por 1 minuto ou mudar de direção por 1 minuto. Você mencionou que trabalhou na ONU e certamente foi exposta a muitas culturas diferentes através do seu trabalho e da sua educação, e parece que você também viajou para o exterior, para diferentes países. Você acha que o processo de luto é semelhante ou diferente? E encontra semelhanças no desejo de se comunicar com entes queridos falecidos? Isso transcende todas as culturas, variáveis socioeconômicas e mais? O que está descobrindo em sua pesquisa global sobre isso? Essa é uma pergunta tão boa. Nunca me fizeram isso. Então, obrigada por perguntar. Em um dos estudos que estou conduzindo agora, na primeira rodada de pesquisa, entrevistei 31 pessoas de todo o mundo, que tiveram um despertar mediúnico quando seu ente querido faleceu. Por despertar mediúnico, quero dizer que elas puderam se comunicar pela primeira vez com pessoas que já partiram, e todos conseguiram se comunicar com seu próprio ente querido. Várias pessoas também conseguiram se comunicar com outros espíritos. E, vou dizer, e novamente, pode haver um viés aqui em termos de quem participou desse estudo, mas havia semelhanças, pelo menos a partir desses dados, sobre os quais posso falar. E então, apenas anedoticamente, com outras pessoas que conheci no espaço do luto. Então, vou dizer que há uma experiência universal no luto, em que é tanto coletiva quanto muito individual. E na individualidade disso, é como se você pudesse estar cercada. Você poderia estar em um estádio. Um dos nossos estádios de futebol, cercada por pessoas. Quando a pessoa que você ama mais do que tudo não está mais fisicamente aqui, você pode estar naquele estádio, mas sente como se estivesse sozinha. Essa reação psicológica e emocional é tão ubíqua e inata, algo que enfrentamos no processo de luto. Acredito, pela minha pesquisa e experiência, que é nesse espaço, onde estamos particularmente abertos, que experimentamos o espírito, o contato e a conexão. É como, e eu diria, pela minha experiência, que à noite, tipo Bruno, chegue perto. Estou aqui, preciso de algo. Seja o Bruno ou se eu sentir uma energia de amor, um alívio, é como se eu estivesse tão aberta e precisando tão profundamente sentir algo, é como se você estivesse simplesmente. Você está aberta. Você está aberta para receber. Através das diversas culturas, existem diferenças significativas na forma como interpretamos a vida, a continuidade da vida e da consciência. Nas sociedades ocidentais, geralmente vemos o luto como um processo de aceitação da ausência da pessoa. Estamos progredindo na área da saúde mental, podendo incluí-los em celebrações e mencionar seus nomes, mas ainda estamos distantes de compreender plenamente que eles estão verdadeiramente presentes. Eles estão apenas em uma forma energética diferente. Eu acredito que estamos vendo uma mudança coletiva em relação a isso e avançando. Acredito, como profissional de saúde mental, que estamos caminhando para uma abertura que não é para todos, e não precisa ser. Tampouco uma experiência de luto é para todos. Bem, todos passaremos pelo luto, mas, na verdade, uma experiência de luto não é a mesma para todos. Todos têm sua própria experiência, e precisamos ter nossa experiência única. Mas eu acredito que há uma abertura para entender
a consciência e a continuidade da consciência e trazer isso para o trabalho de saúde mental. E estamos vendo isso de algumas maneiras, como até mesmo coisas como estamos vendo a porta se abrir ao trazer práticas como yoga e mindfulness para o trabalho de saúde mental, algo que há 15 anos teria sido totalmente impensável. Agora é amplamente aceito, baseado em evidências, e há muita pesquisa revisada por pares sobre essas práticas. E então é como se estivéssemos nos movendo para um lugar onde o corpo e o sistema nervoso fazem parte da cura, e inevitavelmente nos levam para um espaço ainda mais profundo. É como a superconsciência. E também vendo, coletivamente, o que aconteceu no mundo desde a pandemia. Todos compreendemos a perda de uma forma inédita. Estamos discutindo o luto. A palavra trauma não é mais ignorada. É algo sobre o qual podemos falar sem vergonha. Podemos falar sobre ir ao básico de procurar um conselheiro ou terapia sem vergonha. E estamos vendo essa mudança, e à medida que vemos essa mudança para realmente entrar em quem somos como pessoas e como humanos e como almas, é onde eu vejo, e acredito nisso, que estamos nos afastando meio que da fachada do que apresentamos. Para quem eu sou realmente por baixo de tudo isso? E quem eu sou realmente por baixo de tudo isso? Não podemos deixar de falar sobre nosso espírito e alma. Interessante. Algumas ideias vêm à mente. Primeiramente, do coletivo, penso que outras culturas mais antigas que a americana, porque não estamos aqui há tanto tempo comparado à maioria dos outros países, são um caldeirão de muitos desses países e culturas. Em outras culturas, as pessoas aceitam mais naturalmente o espírito e a vida após a morte, do que talvez na América. Embora lembre quando o presidente Bush 41, o pai faleceu, lembro da neta dele, Jenna, que está na NBC. Ela contou que estava chorando quando seu avô faleceu. Sua filha, com 5 anos na época, disse: "Mamãe, Gemp precisava ir para o céu para ajudar Gemi, sua avó, que havia falecido meses antes do presidente Bush morrer." A criança disse: "Mamãe, Gemp tem que ajudar Gami a decorar a árvore de Natal." Faltavam algumas semanas para o Natal. E Jenna disse que era óbvio que essa criança estava tão certa e sábia na forma como apresentou isso. Ela disse que isso a confortou mais do que qualquer outra coisa que alguém tenha dito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que achei realmente interessante naquela época foi que todos os canais de notícias, quando alguém era entrevistado, fosse um político ou alguém do mundo dos negócios ou um membro da família, todos que foram entrevistados sobre o presidente Bush disseram: "Bem, você sabe, sim, vamos sentir falta dele, mas sabemos que ele está com Bárbara agora, sua esposa, e como isso é maravilhoso." E a filha deles, Robin, eu até vi um desenho animado que estava no New York Times, dele, sabe, no meio. Estou arrepiada contando isso, no meio de Bárbara e da filha deles, que morreu aos 3 ou 4 anos de leucemia. E eu pensei, ok, está na Psique Nacional aqui na América, não falamos sobre isso, mas para todas essas redes de notícias e aquele jornal e todos que foram entrevistados dizerem a mesma coisa, está lá. Só que não falamos sobre isso. Temos vergonha de realmente trazer isso à conversa. Mas nos funerais é comum ouvir que a pessoa falecida está em um lugar melhor, sem sofrimento, ao lado de entes queridos. Você concorda com essa perspectiva, no fundo, não é mesmo? Absolutamente. Absolutamente. Acho que isso remonta à conversa que estávamos tendo. É essa estigmatização de qualquer coisa que não seja o que é aceito como norma. Então, é estigmatizado falar sobre sentir meu ente querido falecido ao meu lado, é estigmatizado falar sobre saúde mental. Estigmatiza todas essas coisas diferentes. E acho que, e é interessante, é quase como se nossa entrevista quase paralelasse o que está acontecendo na consciência e na sociedade. É como essas não são coisas das quais precisamos nos envergonhar. Pelo contrário, quanto mais falamos sobre elas,
menos sozinhas as pessoas se sentem. 2, percebemos o quão comum é. E 3, podemos começar a fazer algo a respeito. E é como depois que o Bruno faleceu, foi quase como se eu soubesse, no fundo, eu pensei, nunca vou me silenciar, nunca vou deixar de falar a verdade sobre isso, porque alguém tem que fazer isso. E há muitas pessoas por aí falando sobre isso, incluindo o fato de que eu sei que meu marido ainda está aqui. E, ao trabalhar com ele e construir nosso relacionamento, isso realmente me ajudou a viver uma vida agora como uma jovem viúva, de uma maneira bonita. A vida é bonita agora, saudável, feliz e plena, de formas que eu, honestamente, nunca poderia ter sonhado. Antes, apenas confiando no status quo. E acho que é isso que está acontecendo na sociedade, meio que em paralelo, de que tipo, está tudo bem falar sobre essas coisas. E estamos vendo isso nas pesquisas que estão começando a refletir isso. E é meio que uma relação simbiótica. A pesquisa alimenta isso, e isso alimenta a pesquisa. Então, neste ano, em 2023, o Pew Research Center, que é um grande think tank apartidário, fez um estudo, e eles fizeram outros estudos. Foi uma pesquisa entre americanos de todas as origens religiosas, agnósticos, ateus, cristãos, católicos, budistas, etc. E era sobre sentir seu ente querido do outro lado ou experiências paranormais. 58% dos americanos pesquisados disseram que sentiram um ente querido falecido perto deles. Isso é incrível. Se pensarmos em como isso foi estigmatizado, mas está mudando. Certo? Mas como tem sido estigmatizado dizer que sinto meu ente querido ao meu lado? Mais da metade da população pesquisada e representativa, ou amostras representativas, desculpe, da população, disse que isso não aconteceu comigo. E imagine para onde estamos indo então. Na cura do luto, é como, ok, então você o sente ao seu lado. E se nós construíssemos sobre isso? Ou explorássemos essa relação? Não é só uma vez. Eu o sinto ao meu lado. Se nós o sentimos. Há muito acontecendo ali. Se nos sintonizarmos. E se dermos às pessoas as ferramentas e espaço para explorar essa relação, eu sinto meu avô ao meu lado. Porque ele está ao meu lado. O que ele está dizendo? O que ele espera comunicar. E ao abrir, estou toda arrepiada ao abrir. Eu sinto que o vovô está frequentemente ao meu lado. Mas quando abrimos aquela porta, é como, uau, esse incrível mundo de cura e crescimento. Se abre. E é simplesmente, quero dizer, isso vai muito além do que os parâmetros da terapia tradicional ou das conversas tradicionais sobre perda e luto. Quero dizer, isso simplesmente supera tudo. E diz que há um mundo novo, grande e expansivo se abrindo para nós. Uau, e se nos envolvermos? Sim, absolutamente. Outra coisa é que temos acesso a informações universais e orientações que podemos obter. Chamo isso de ciência, alcançando o misticismo. O misticismo existe há muito tempo. Acredito que, à medida que nos tornamos mais baseados em provas nos últimos, talvez, 150 anos ou algo assim, queremos ver provas das coisas. E agora a ciência está fornecendo a prova. Meu primeiro livro é sobre o que acontece quando alguém está morrendo e como somos cercados por anjos e pelos espíritos de entes queridos falecidos e de animais de estimação falecidos. Agora, pesquisas universitárias mostram que 90% das pessoas no fim de suas vidas veem entes queridos e animais de estimação falecidos em visões ou sonhos. 90%. E isso é incrível. Mudando de assunto por um segundo, sobre você ser uma jovem e fabulosa viúva. Gostaria de saber o que você pensa sobre o futuro da sua vida amorosa. Antes disso, permita-me compartilhar uma breve história que espero que traga conforto e tranquilidade. Uma amiga querida perdeu o marido após uma luta de 3 anos e meio contra o câncer. No final, ele prometeu enviar alguém para ela. Quando questionou como reconhecer essa pessoa, ele simplesmente respondeu: "Eu só. Vou te mandar alguém que possa ser um substituto para você se divertir até que possamos estar juntos no céu novamente." E ela disse: "Tá bom, tá bom." E ela me ligou. Ela disse: "Acho que é a morfina." Então ela disse: "Bem, como vou saber que esse cara é enviado por você?" E ele disse: "Procure a sereia." E ela disse: "Procure a sereia." Ela me liga e ela diz: "Tá bom, agora eu sei que é a morfina." Enfim, avançando, ele falece.
O nome dele era Frank, um cara adorável, simplesmente fabuloso. Alguns meses depois, marcam um almoço para ela com ele. Ela sai para almoçar e, no segundo ou terceiro encontro, ele a leva para jantar. Ele é um piloto aposentado com seu próprio avião. Ele disse: "Quero te mostrar meu avião. Posso te levar ao hangar?" Eu respondi: "Nossa, essa é uma cantada e tanto. Gostaria de ver meu Rembrandt no hangar? De qualquer maneira, vamos para lá, Lenore." Ele abre a grande porta do hangar, revelando seu avião com uma sereia pintada na cauda. Olá! E então, um ano após os arrepios, eles decidiram se casar. Para aqueles que ainda se recordam dos arrepios, esse sentimento de validação é algo genuíno. Continuando, no dia do casamento, o recém-marido, Dan, presenteou-a com um colar de diamante e ouro em forma de sereia. Depois dos votos, ele deu a ela um colar e disse: "Eu te amo. Isso é de nós dois", significando Frank e eu. E o que quero dizer é: Bruno vai ajudar a enviar alguém para você. Não sei. Talvez você já tenha alguém, mas saiba que isso está vindo e que Bruno estará envolvido. E, minha amiga, eles vão completar 1 ano de casados em algumas semanas. Ela está extasiada. Viajam pelo mundo, têm uma vida incrível. Ela ainda fala com Frank, que está lá. No aniversário de sua morte, Dana levou para voar, dizendo: "Quero que você esteja mais perto de Frank no céu." Subiram e voaram o dia todo. Muitas viúvas, especialmente homens, não ficam solteiras por muito tempo. Acho que é algo comum. Brinco com meu marido. Eu digo, se eu for atropelada por um ônibus, vai ter mulher com caçarolas na mão, fazendo fila na esquina, querendo te alimentar. Ele diz, eu não vou me casar de novo. Eu disse, sim, sim, eu te dou 6 semanas, talvez 6 meses. Mas, de qualquer forma, acho que para as mulheres, especialmente, é difícil, porque elas sentem que não querem trair o marido amado que morreu, ou namorado, ou parceiro, ou quem quer que seja. Você encontrou isso em si mesma e com algumas das outras pessoas com quem trabalhou em sua pesquisa? Tão interessante. Outro estudo que fiz foi: trabalhei com 14 também. Antes de falar sobre essa energia, sinto que o Bruno está aqui. Todos os homens, eles estão apenas. De repente, um cachorro lá fora no escritório latindo. Fiquei pensando, o que está acontecendo? Ok, sim. Um dos estudos que conduzi envolveu 14 viúvas ao longo do tempo, investigando como o trabalho com médiums afeta o processo de luto delas. No meu trabalho, também apoio muitas outras viúvas, incluindo jovens. Logo de cara, Bruno começou a me enviar mensagens durante minhas meditações, dizendo que queria que eu fosse feliz. Naquele momento, eu pensei, seu voto não importa agora. Estou focada no meu próprio processo. Eu não estou em um relacionamento agora e não estive em um relacionamento sério desde que ele faleceu. No entanto, saí com algumas pessoas e percebi que cada uma delas, com quem saí, ele me enviou antes em uma meditação. E então, o clique aconteceu. Quando percebi isso, geralmente depois de sair com essa pessoa, eu ficava tipo, meu Deus, tipo, isso é estranho, isso é loucura. Cada relacionamento, incluindo novas amizades e tudo o que aconteceu desde então, tem sido uma experiência incrível, maravilhosa de altos e baixos, às vezes realmente desconcertante, às vezes realmente bonita, de me apaixonar por mim mesma. Eu me conheço melhor, confio em mim mesma e gosto mais de mim do que nunca. E cada iteração de cura, seja através de um relacionamento, seja através, você sabe, de outra camada ao descobrir minha mediunidade e trabalhando na minha pesquisa e todas essas coisas diferentes que aconteceram desde que Bruno se foi, tudo isso me levou de volta a mim mesma. E eu digo, porque obviamente medito todos os dias e faço minha oração todas as noites e sei que quando minha pessoa chegar, e eu sei que haverá uma segunda pessoa, e posso sentir a energia dela, e sei que Bruno fará parte de enviá-la.
Mas que sorte tem esse cara de ter essa versão de mim. Essa pessoa empática, compassiva, equilibrada, em paz, em fluxo, independente, aberta, com tanto amor para dar. Eu simplesmente sei e confio que quando o momento divino for certo, vai acontecer. E eu sei disso. Houve momentos de solidão incrível. Eu grito às vezes com o Bruno, sabendo que ele é meu companheiro nisso e não me decepcionaria. Tipo, me dê ele. Onde ele está? Estou cansada de ser. Mas isso passa. E não me canso de estar sozinha. É um espaço para aprender, para não me sentir sozinha. É como estar comigo mesma. Cada iteração de aprender a estar comigo mesma tem sido incrível. Uma das coisas mais difíceis de ser viúva jovem foi aprender a lidar com a solidão. Algumas semanas atrás, então moro em Honolulu, no Havaí. O Bruno me trouxe e amo a vida aqui. Era uma noite de sexta-feira. Decidi me arrumar e sair para um encontro. Saio muito sozinha hoje em dia. É como ir a um restaurante sozinha e me sentir bem, sem precisar de telefone ou livro. Todas essas coisas ajudaram minha alma a se curar. Então, numa sexta-feira, decidi sair e fui para um centro ao ar livre, onde encontrei recém-casados, famílias de férias, casais jovens e mais velhos. Uma parte de mim sentia o coração doendo, o estômago dando saltos, e eu podia sentir isso nos pulmões. De alguma forma. Não era aquela mesma voz, mas sim a minha própria alma. Foi como se me inundasse. E eu lembro de simplesmente parar e olhar ao redor, e eu respirei fundo. E disse, para mim mesma, eu disse para mim, vai chegar um dia em que vou sentir falta disso. Um dia, vou sentir falta de me arrumar e sair sozinha para um encontro numa sexta-feira. E agora estou toda arrepiada só de dizer isso. Mas lembro de, naquele momento, simplesmente respirar e pensar, uau, tipo, isso é um presente. Esta noite é um presente. Eu poderia olhar e me sentir muito solitária e sozinha. Ou posso dizer, uau, isso é algo que nunca mais terei. Exatamente. É agora. Esta é uma experiência. Por isso estou aqui. É parte do motivo pelo qual minha alma retornou, para aprender a sentir, ficar bem com isso, encontrar luz, alegria, beleza e sentir tudo, apenas sentir. Sentir tudo intensamente. Permiti-me vivenciar cada emoção. Depois, desfrutei de um jantar tranquilo com uma taça de vinho. Foi como essas experiências que surgiram do luto. Agradeço ao Bruno, a nossa jornada e a minha essência por ter passado por isso. São anos de cura profunda, pois me reconheço e aceito de uma forma inédita. Bem, tudo o que posso dizer é que você deve descansar, querida, porque você tem 2 bebês, espíritos, energia acima do seu ombro direito, e eles parecem pequenas orbes. Então, você vai ser uma garota ocupada em breve. Então, descanse, porque acho que vai acontecer e vai acontecer rápido. Eles não são gêmeos. Eles parecem, sabe aquela orbe que a Glenda, a boa bruxa, usa para entrar na terra dos Munchkins? Dentro são espíritos de bebês, conectando-se ao campo de energia da mãe antes de encarnarem. Então, não são múltiplos, mas estão próximos. Não digo que ambos vão encarnar, mas acredito que há grande chance. Estou ouvindo você dizer, sim, é um presente que estou ouvindo na minha cabeça. Sim, descanse, querida, porque você vai estar ocupada. Vai estar ocupada. Julie, vou te ligar quando acontecer. Sinto isso. Vi os bebês em meditação, os segurei. Estou completamente apaixonada por eles. Vou te ligar quando acontecer. Tipo, precisamos sair numa sexta à noite, porque sinto falta daquela noite que mencionei no seu programa. Vamos ter que nos arrumar e sair para a nossa noite tranquila de jantar no shopping, seja o que for. Exatamente. Vou te buscar para a Noite das Mães, só para te dar um pouco de descanso. O que você acha que há na comunicação com nossos entes queridos falecidos que realmente ajuda a curar o luto? Eu trabalho muito com famílias que perderam um ente querido. E sobre o que você mencionou antes, sobre a Covid, sendo tão... Nossa, foi tão solitário para tantas pessoas. Sofrem ainda mais por não poderem estar com seus entes queridos ao falecerem.
não sendo permitidas nos hospitais. Minha informação é reconfortante, pois afirmo que ninguém morre sozinho. Todos estamos cercados por anjos, espíritos de entes queridos e animais de estimação falecidos. Não importa a rapidez da morte, se em dias, semanas, meses ou anos. O que importa é a possibilidade de se comunicar com um ente querido falecido, muitas vezes através de um médium. E o que tento transmitir é que não é preciso um médium. Você pode fazer isso sozinho. Não é necessário um médium. O que nos traz tanto conforto? Acho que isso se relaciona com o passado, presente e futuro. Acho que para o passado, algo no luto. E isso é tão comum entre sobreviventes de perda por suicídio com qualquer pessoa que sofreu uma perda. Se não tivesse seguido esse caminho, ainda estaria 3 anos e meio depois ruminando sobre o porquê, sobre como eu gostaria de ter feito algo diferente. Gostaria de todas essas coisas diferentes no passado. E não quero. Isso eu reconciliei, não sinto mais a dor. Eu não vivo no passado. Entendo porque as coisas aconteceram como aconteceram, trazendo alívio. Meu propósito veio de meditações e trabalhar com médiums, para validar o que intuitivamente sabia ao colaborar com o Bruno. Mas eu reconciliei o passado de uma forma que não me sinto presa nele. E embora eu sempre carregue a tristeza, não olho para trás. E desejo coisas diferentes, como entendo no esquema maior da vida. Em termos do presente, como trabalhar com mediunidade. E quando digo mediunidade, pode ser ver médiums, ou pode ser a nossa própria. Em meditação, em energia, cura. Seja o que for, traz um consolo para o presente. Faz nosso corpo se sentir diferente. Temos insights. É como agora, onde estou, e eu medito todos os dias, todas as manhãs. É a primeira coisa que faço. E tem sido tão curador e normalizador. Tenho algo normal para me agarrar, uma rotina. Foi crucial no luto. Agora meu corpo anseia por isso. Se eu não meditar por alguns dias, tipo, pegue uma criança que não comeu o dia todo, não é bonito. E no presente, isso nos dá. Quando nos conectamos ao espiritual, nos aterra, nos ancora, nos abre. Isso nos ajuda a simplesmente ser. E então é como? O que estou fazendo hoje no meu luto? Ah, estou me comunicando com minha própria alma. Ah, estou trazendo minha equipe espiritual para perto. Ah, estou trazendo meus entes queridos. Tipo, eu sei que hoje tenho isso. E então, há o aspecto futuro. Quando trabalhamos com nossos entes queridos no espírito, vemos como eles vão continuar conosco. E como eu continuarei vivendo esta vida incrível, que surgiu do relacionamento entre Bruno e eu, da minha independência, luto e experiência. Mas, olhando adiante, há coisas lindas. Não é apenas luto. Não é só a dor que sinto agora. Se eu conseguir me segurar e ainda confiar e realmente me entregar a essa experiência de vida, há coisas incríveis acontecendo e que vão acontecer. E às vezes, quero dizer, foi horrível. Claro que foi. Ser uma jovem viúva, houve momentos em que foi terrível. E eu só tentava me segurar. Eu sei que não vai ser sempre assim. E neste momento, há algo, alguma coisa que eu possa entender que ajudaria meu coração? E não parece como era. Nem mesmo há 1 ano, 2 anos atrás. Certamente não como era há 3 anos. Mas só saber que há algo, aqui à minha direita, que está vindo no futuro. E eu acho também, trabalhando com o Bruno sobre como ele se foi. E entendendo-o sob uma nova luz. E realmente isso faz parte do trabalho e da defesa que faço agora. Eu sei, sem sombra de dúvida, que apenas terminar nossa experiência, aqui, na Terra, não vai fazer a dor desaparecer. Temos que lidar com isso em algum lugar, seja aqui ou seja lá. E o que Bruno me disse do outro lado, e eu tenho que manter isso perto e confiar, porque houve tantas outras validações de coisas que posso validar objetivamente. Ou confiar. Ele me deixou saber que se não lidarmos com isso aqui, lidamos com isso do outro lado. Mas se lidarmos com isso aqui deste lado, se trabalharmos nossa dor, permitindo a cura, é aqui que temos um grande impacto. É aqui que moldamos nossa vida. Assim afetamos as pessoas ao nosso redor, direta e indiretamente. Quando curamos, falamos, compartilhamos nossa história, deixamos a luz entrar, experimentamos os frutos disso. E então continua. Do outro lado, eu sei que ele está se curando. Eu sei que ele está experimentando uma luz linda. Eu os sinto grandes e belos lá. Mas eu sei que ele não me deixaria, sem fazer isso deste lado.
Tenho muito a fazer aqui. E esse era o futuro. Mesmo que eu não tivesse ideia, e no começo eu não sabia o que estaria fazendo, para ter algum tipo de impacto em mim mesma ou nos outros. Eu confiava que tinha que haver algo. E tudo isso veio de trabalhar com o espírito, com Bruno, de me abrir para relacionamentos com ancestrais desconhecidos. Minha tataravó vem até mim, e consegui validar coisas que ela me deu. Ela falava francês. Conversamos em francês durante a meditação. Não falo francês muito bem no dia a dia, mas quero me abrir para esse mundo de conhecimento, de mim mesma, da minha linhagem e da minha alma. Porque trabalho com meus entes queridos do outro lado. Tudo isso aconteceu, e a cura se deu por causa desses relacionamentos. E isso não pode vir, sabe, da terapia. Isso não pode vir de fingir que a dor do luto não machuca. Isso não pode vir de fingir que a perda não aconteceu. Isso vem de se abrir para isso, e então convidar nossos entes queridos para perto. Uau, ótima explicação. Quando você estava conversando pela primeira vez com o Bruno, e tenho certeza que perguntando a ele, Bruno, o que aconteceu? O que você estava pensando? Ou você não estava pensando, ou algo assim. Ele te deu informações específicas que ajudaram você a entender? Ok, ele estava com muita dor e ninguém sabia disso. Ele te deu detalhes? Não que precise compartilhá-los, mas forneceu informações suficientes que fizeram sentido para você? Sim, ele deu. Quando partiu. Ele deu. Então, uma das primeiras mensagens que ele me deu foi na primeira semana após sua partida. Ele veio até mim. Não foi auditiva. Não foi uma experiência clarividente como as vozes. Foi mais como um sentimento sensitivo. Foi quase como uma impressão telepática. E ele me disse, vá ao meu laptop. Procure por esta pasta específica. É uma pasta oculta com este nome. E eu nem sabia que dava para esconder pastas em um computador. Quero dizer, o Bruno era engenheiro. Um engenheiro eterno e incrivelmente talentoso em garantir que ele contivesse tudo. Ele tinha escondido uma pasta, e quando a encontrei, vi que era exatamente como ele me impressionou. Naquela pasta, estava a noite antes de ele ter partido. Ele organizou subpastas de seus escritos e escreveu o suficiente para eu entender. Nos meses após sua partida, deu impressões que validei, ajudando a compreender o que enfrentava. Sofreu um trauma infantil horrível, abuso terrível e nunca buscou ajuda. Foi condicionado. Meu trabalho como assistente social agora envolve adultos que enfrentaram traumas na infância. Existe um condicionamento que leva ao medo, de buscar ajuda por ter sido ensinado a manter segredos. Uma parte significativa do motivo pelo qual opto por abordar esse assunto de forma tão franca é desmistificar a questão. Existem métodos incríveis para auxiliar no processo de cura. A narrativa que compartilho sobre a história de Bruno, e eu continua por meu intermédio, ao normalizar e desconstruir as ideias que nos foram incutidas para silenciar. Compartilhar experiências humanas é uma prática bela e fundamental para combater o estigma. Ele me forneceu informações suficientes, depositando confiança em mim e compreendendo minha abordagem centrada em dados. Ele me dava o suficiente para que eu pudesse, objetivamente, validar. Eu conseguia reconciliar isso e fazer o melhor que podia para, escrever as coisas do lado dele. Como sua esposa. Mas eu também sabia, e isso foi. Eu absolutamente sei que era a energia dele me dizendo isso. Ele absolutamente me deu espaço. Não era como se minha vida fosse dedicada a, vindicar meu marido. Era sim, vou contar nossa história. Sim, com certeza vou auxiliar outros sobreviventes. No entanto, o que aconteceu com o Bruno não vai definir minha vida. Ele tem seu karma para resolver com outras pessoas, e eu confio nisso. Não se trata apenas de nós dois como um casal. Cada um tem suas partes, e confio nisso. Mas é isso. Quero dizer, é o que eu estava falando sobre entender e o porquê do que aconteceu. Cheguei a um ponto em que meu corpo sentia que eu sabia o suficiente. Agora devo seguir em frente com meu próprio luto e vida, e o que farei com essa experiência que talvez tenha escolhido de alguma forma antes de voltar ou algo derivado disso. Mas sei que não se resume a dor e sofrimento. Sempre há um ponto. Eu acredito que o cerne de tudo isso é trazer luz e amor. Resumindo, é trazer luz, amor e cura, para nós e para os espaços ao redor.
Isso é o que mantive perto durante toda essa experiência. Concordo. Eu tenho. Está vindo à mente. Tenho uma cliente cujo filho morreu na faculdade. E foram circunstâncias realmente estranhas. Ele morreu em uma garagem, em um centro comercial perto do campus, e não havia câmeras ligadas, e ninguém pôde lhe dar qualquer informação. E ele foi empurrado? Ele pulou? O que aconteceu? Ninguém sabia. Receberam uma ligação, informando sobre a morte do filho. E conversamos com o espírito dele, que não quis revelar o que ocorreu. O filho compartilhava informações para que seus pais soubessem que ele estava lá. E sua mãe insistia muito. Seu pai concordava mais. Mas afinal, o que aconteceu? Houve um encobrimento? Quem estava envolvido? Havia algum amigo junto? Ela estava tipo detetive, querendo saber esses fatos. Ele insistia. Mãe, desiste. Foi o caminho que escolhi. Eu decidi seguir por ele. Eu escolhi tudo. Saiba que estou por perto, você sabe que pode se comunicar comigo. Eu podia ver que a mãe não estava feliz, pois não era a informação que ela procurava. O pai, por outro lado, estava muito feliz, pois tinha compartilhado muitas coisas. Eu não sabia. Isso só confirmou que estávamos realmente falando com ele. Já passaste por algo assim antes? O que achas que está acontecendo quando essa informação, a pessoa falecida, o seu espírito, não quer passar por isso? Entendi que a mãe sofreria mais se soubesse mais. Uhum. Então, na minha experiência, eu só confiei no que o Bruno me deu. Fazia sentido, também em termos de ser assistente social, embora eu não tivesse experiência ou treinamento em trauma infantil, em todas as épocas, abuso infantil, o que ele me deu, olhando objetivamente os padrões, simplesmente encaixava e fazia sentido. E, claro, eu não queria acreditar, mas com o tempo é como eu entendi. E isso foi novamente como essa foi a trajetória dele. E tão próximos e conectados como éramos como casal e apenas tão unidos, eu tinha que confiar que ele também tinha seu próprio caminho, eu acho, com as pessoas. Então eu fazia leituras para. Não faço mais leituras individuais. Mas eu estava fazendo leituras por um tempo como médium quando isso começou. E eu recebia obviamente, muitos casos de perdas por suicídio, clientes. E, absolutamente, isso é algo que surge com uma perda traumática ou perda quando há perguntas e coisas como homicídio. Lembro que tive um cliente de homicídio. E era um irmão que veio, e ele deu detalhes suficientes sobre onde estava no hospital depois, e coisas que levaram a isso e quem estava com ele, mas ele não queria entrar nos detalhes disso. E acho que para a pessoa que eu estava lendo, estava bom. Mas percebi que ela esperava mais. Não entendo por que o espírito às vezes não dá todas as informações. Eu não sei se é. Em alguns casos pode ser. Acho que foi o caso do Bruno. Ele precisou de tempo para aceitar o que passou enquanto se curava. Ainda somos nossas almas na transição. Ele tentava reconciliar coisas que, em 35 ou 34 anos, não compreendeu totalmente fisicamente. Então, na minha perspectiva, uma parte significativa desse processo envolve as almas do outro lado compreendendo e reconciliando o que aconteceu. A proteção desempenha um papel crucial nisso, assim como as perguntas pessoais que as pessoas me fazem sobre o que ocorreu naquele dia, que podem ser retraumatizantes. E eu não sei, talvez não tenha a resposta, mas talvez para uma alma seja. Desculpe, eu mal consigo dizer a palavra. Fico sem palavras quando o espírito se aproxima. Mas reviver isso é retraumatizante para eles também. Talvez tenha sido reconciliado de alguma forma. Não sei exatamente a resposta, varia entre diferentes experiências. O que sei é que eles darão essa evidência, certo? E sabemos disso. Então eles darão a evidência para validar quem são e por que estão aqui. Sempre há algo sobre a cura avançando. Nós, como enlutados, queremos respostas, pois é quase como se eu precisasse delas para seguir em frente. Na minha experiência, permiti a mim mesma, através da meditação, a possibilidade de passar o resto da vida, tentando obter todos os detalhes. E tive que fazê-lo. Assim, em uma energia, limpei isso comigo mesma e meditação. Eu disse, eu libero isso. Tenho que fazer isso, porque se não chegar a um ponto
onde aceito o suficiente que tenho, então passarei o resto da vida sem viver os outros motivos que tenho aqui. E isso foi algo que eu tive que aceitar no meu próprio tempo. Levou alguns anos, e eu também não podia ser apressada. Não foi um processo cognitivo ou analítico. Quero dizer, as pessoas me diziam em poucos meses, tipo, Len, você tem que seguir em frente, Lenny, você tem que seguir em frente. É como, eu vou chegar lá, mas isso tem que ser feito no meu tempo, nos meus termos. E acredito que seja assim para todos nós. O que impulsionou foi cuidar do corpo, da alma, do espírito, do ser. Isso me preparou para o próximo capítulo, sentindo em minhas células que estou pronta para avançar. Bem, eu disse isso a essa mãe e a muitas outras, especialmente a pais que perderam um filho. Isso nunca fará sentido para você enquanto estiver em forma humana. Não importa quantos detalhes você obtenha. Não importa se você conseguir montar todo o quebra-cabeça e tiver todos os fatos de cada detalhe do que aconteceu. Ainda assim, nunca fará sentido para você. E então, para o seu ponto, é apenas parte do processo de cura. Ser capaz de seguir em frente. Você acha que você e o Bruno planejaram tudo isso antes de ambos encarnarem? Você acha que isso foi, não sei, destino ou algo que vocês planejaram no céu? Você disse, ok, eu vou entrar e vou ser essa garota, e eu, então você entra e vamos nos encontrar. E então é isso que vai acontecer. Você acha que isso continua? Você acha que você e o Bruno meio que, sabe, estavam tramando e planejando antes de ambos nascerem? Sim e não. Acho que partes disso, com certeza. Nós nos conhecemos. Eu estava mochilando. Tínhamos 21 e 23 anos. Nos conhecemos. Em um bar de karaokê. Tipo um bar subterrâneo na cidade dele. Numa quarta à meia-noite. Tipo, eu mal falava espanhol quando nos conhecemos. Agora falo fluentemente. Ensinamos nossos idiomas um ao outro. Nos esbarramos. E pensei, ele é bonito, mas não liguei muito. Estou nos meus 20 anos, mochilando na Argentina. Homens bonitos estão por toda parte. Tipo, estou livre de noivado. No dia seguinte, estou na rua com minha melhor amiga. E continuo caminhando. Quando vejo o Bruno. Penso, ok. Conversamos, decidimos nos encontrar naquela noite, ir a uma balada, e seguimos juntas curtindo a noite. Fomos almoçar. E 1 hora depois, nos encontramos de novo. E eu disse a ele, ou você é muito estranho, ou isso é destino. E ele disse, ele tem um senso de humor incrível, então destino. E ele disse, bem, ou você é muito estranha, ou isso é destino. E naquela noite nos encontramos. E eu simplesmente. Eu estava apaixonada por ele. A partir daí, nunca foi ninguém além do Bruno. Foi, meu Deus, eu estava tão apaixonada por ele. E saímos naquela noite, e tivemos que mover montanhas para ficarmos juntos. E conseguimos. Ficamos à distância por anos, aprendendo as línguas um do outro. Vivemos do outro lado do mundo juntos. E quero dizer, havia tantos sinais que nos traziam de volta. Mantinham tudo. Era ele. E eu? Faço. Acredito que tínhamos pré-escrito o que aconteceria, não sei. Em termos de sua morte, acho que esse é o lado humano da perda traumática. É difícil aceitar isso. E como defensora dos sobreviventes de abuso infantil, não acredito que estava predestinado que ele precisasse tirar a própria vida para que isso acontecesse. Eu acredito, de alguma forma, que parte do motivo pelo qual ele voltou foi para quebrar laços kármicos de abuso e para lançar luz sobre o abuso masculino e a sobrevivência e tudo isso. E parte disso, estou manifestando e vivendo isso por nós. Acho que parte do meu caminho era normalizar coisas como mediunidade e normalizar cura intuitiva. E acho que isso foi absolutamente parte do meu caminho e talvez pudesse ter se desenrolado de várias maneiras diferentes. Quem sabe? Eu acredito. Já conversei com outros sobreviventes de perda que tiveram experiências semelhantes e alguém disse, bem, o suicídio não é apenas outro ponto de saída? E eu não sei, eu acho. Quer dizer, há tantas razões para o suicídio. Sei que o Bruno teve muitos encontros com a morte antes de falecer. Ele sofreu um acidente de esqui, um de natação e quase se engasgou. Eu estava lá e o ajudei a superar essas situações. E eu não acredito. Honestamente, não tenho como validar isso além do que meu corpo me diz no fundo. E um dia, do outro lado, terei a resposta. Mas não acredito que o Bruno teria falecido de nenhuma dessas maneiras, pois a história do que ele viveu não teria saído.
E o que estamos fazendo agora para trazer luz sobre isso não teria acontecido. E aí eu o sinto perto, como se ele estivesse aqui. E ao senti-lo próximo, percebo que ele assume responsabilidade por seu caminho. Assim como sua esposa e agora viúva, devo dar-lhe espaço. É como se ele fosse adulto, ele tomado suas decisões. Como sua esposa, discordo delas. Eu queria que ele tivesse me contado e ido à terapia. Mas sei que sua alma é boa, bonita, grande, como todas, mas a dele é particularmente mágica. E ele não teria partido sem fazer algo. Bruno, um curador incrível, é a pessoa mais amorosa que conheci. Ele é tão amoroso e não teria partido sem continuar com esse amor que compartilha. E sei que ele continua a fazer isso através do nosso trabalho e de outras maneiras também. Minha experiência ao conversar com milhares e milhares, talvez dezenas de milhares de espíritos ao longo dos anos é que todos os espíritos são puro amor. E que nesse mundo espiritual, essa coisa de espírito maligno é apenas uma farsa. Não existe nem o inferno. Todos os espíritos vão para o céu, sabe? Não importa o quão terríveis eles foram em sua existência humana. Eu sempre digo que a personalidade fica com o corpo quando alguém morre, e eles mostram sua personalidade quando estamos conversando com eles às vezes, só para que os entes queridos saibam, ok, sou realmente eu. Sabe, eu realmente usei uma fantasia do Barney no Halloween quando tinha 4 anos, ou algo assim, tipo, do nada, que só a família saberia. Mas a outra coisa que ouço o tempo todo, Lenore, dos espíritos, é que no céu, no mundo espiritual, não há certo ou errado, não há bom ou mal, é só uma experiência. Olhamos algo terrível, como a perda do Bruno, e ainda assim, no mundo espiritual, dizem, interessante. O que você tirou disso? Outra coisa que ouço muito é, ao analisar vidas passadas, há uma semelhança de roteiros ao longo de múltiplas vidas, revelando que você pode ser a viúva agora, mas talvez tenha sido a pessoa que se suicidou em outra vida, quando estavam juntos. Pode ter sido o pai, irmão, amigo, colega ou algo assim. Agora você explora ser a viúva nesta história com este conjunto de circunstâncias, levando sua vida aonde está agora. Isso é viável para mim. Entendo tudo completamente? Não. Vou entender no céu? Sim. Mas é viável para mim. Você acha o mesmo? Eu acho. Agora vou dizer 3 anos e meio, quase 4 anos depois. No início do luto e da perda, e especialmente sem ter uma orientação espiritual antes para me guiar. É difícil de engolir, no começo, mas acho que com o tempo faz sentido, e faz muito mais sentido para mim do que pensar que tudo isso foi em vão. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. E sempre fui alguém com uma visão bastante positiva e iluminada da vida. Eu diria que isso é ainda mais graças à cura e ao trabalho com outras pessoas que são, quero dizer, pessoas incríveis, que objetivamente olhando para o que passamos. Como você está? Como você consegue respirar? Quanto mais ser uma força de luz no espaço onde está agora. Mas eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar que há algo belo, subjacente às nossas experiências. E também é algo que eu acho que não devemos entender completamente quando acontece. Tipo, como poderíamos? Qual seria o sentido disso se tivéssemos um manual? É como sim, vão haver perguntas, claro que vão haver coisas que eu não entendo completamente. E algumas dessas coisas também são realmente belas de se aprofundar. Tipo, me ensine, me mostre por que não? E então, o que posso aprender com as experiências para enriquecer minha vida vivida, minha existência humana? Concordo plenamente. Quero reforçar que concordo totalmente, pois não tenho evidências em contrário. Não acredito em espíritos sombrios, apenas amor do outro lado. E acredito que, ao conversar com pessoas religiosas e científicas, percebi que há um receio em encontrar entes queridos do outro lado, pois existe um medo em torno disso. E é como se houvesse apenas amor
conhecimento e sabedoria do outro lado. E acho que isso é tão importante para quem está lidando com luto e perda entender. Para si mesmos. Todos chegam lá no seu próprio tempo. Ninguém pode dizer no que acreditar. Mas na minha experiência não tenho evidências que sugiram isso. Até mesmo ver uma premonição do funeral do Bruno antes não era para me assustar. Isso foi uma informação a ser comunicada. É como quando sentimos essas coisas, ficamos curiosos e não temos medo. É como atravessar. É também atravessar a dor do luto. Quando permito que isso não seja mais uma barreira, é mais como, fale comigo, converse comigo, seja qual for a emoção. É aí que vem a bela percepção. Eu concordo. Há um exercício que faço com pessoas que têm medo de morrer, por terem crescido em uma religião ou cultura com a ideia de céu e inferno. Será que você vai voar ou fritar quando morrer? Então, ensino em minhas aulas um exercício chamado a caminhada para o céu. É uma simulação do que acontecerá quando nosso espírito se separar do corpo e passarmos pelos portões perolados, que para mim parecem uma parede de plasma brilhante. Lá, todos os entes queridos e animais de estimação falecidos nos esperam. Ao fazer esse exercício com pessoas no fim de suas vidas, já o fiz milhares de vezes, e sempre há um rugido que ouço, como uma multidão em um estádio quando um touchdown é feito. Sabe, com 100 mil pessoas em um estádio, você só ouve isso. Por quê? Sabe, todos enlouquecem. E eu ouço isso quando a pessoa passa pelos portões perolados e, então, é difícil trazê-la de volta. E em todas as situações em que fiz a caminhada para o céu com alguém, a pessoa que tem medo de morrer geralmente parte dentro de alguns dias. É realmente notável. E alivia todo aquele medo que surgiu. Tudo foi criado pelo homem para controlar as massas. É o que eu sinto. Certo, uma última pergunta. Por que encarnamos? Ai, meu Deus. Ok. Estou perguntando ao Bruno, tipo, o que você acha? E ele, tipo, sua pergunta? Tipo, ok, tudo bem. Por que essa pergunta me veio à mente tantas vezes em meio à dor? Tipo, por quê? Se escolhi viver aqui, por quê? Por quê? Por que escolheria isso? E estava ficando emocionada. Acho que encarnamos. Acho que encarnamos para ser a maior dose de amor possível. E eu acho que passamos por coisas realmente dolorosas para encontrar esse amor. Para nos amarmos mais, para amar mais as outras pessoas, para entender e ser compassiva, para ver as pessoas e ser capaz de andar nos seus sapatos, para realmente ver as pessoas. Tipo, realmente ver as pessoas. E eu acho que se nos permitirmos entrar em um espaço onde sentimos amor, mesmo em meio a coisas horríveis e inimagináveis. Que bálsamo incrível para o mundo poderia existir? Então, acredito que a principal razão de voltarmos é para amar, compartilhar, dar, ver e fazer amor. Apenas amor. Amar o amor. Love. Sim. Bem dito, minha querida. Bem dito. Como as pessoas podem saber mais sobre seu trabalho? Você pode acessar meu site em drlenorematthew.com. Me siga no Instagram e Facebook. Ofereço cursos, workshops e palestras. Sou comunicativa e adoro conversar, como vimos. Falo o dia todo. Eu tenho uma página com entrevistas e artigos que escrevi, e há muito mais lá também. Tudo bem. Muito obrigada por dedicar seu tempo para se juntar a nós e compartilhar sua sabedoria e como superou uma experiência de vida horrível e está simplesmente voando e ajudando os outros ao longo do caminho. Então, pessoal, obrigada por se juntarem a nós esta semana, enviando muito amor de Sweet Home, Alabama. E também do Havaí. Como é que dizem no Havaí? Mahalo ou algo assim? Mahalo e aloha. Mahalo e aloha do Havaí. Certo, pessoal. Obrigada por se juntarem a nós. Até a próxima.
Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.